Antes de se tornar manchete em jornais internacionais, a Guatemala era um país de silêncios impostos. Um território de vulcões e selvas, marcado por profundas e antigas desigualdades. Aqui, comunidades indígenas, herdeiras de uma civilização milenar, mantinham suas línguas, suas crenças e seus modos de vida, enquanto enfrentavam uma exclusão sistemática, uma exclusão política, social e econômica que moldava cada aspecto do cotidiano. Este documentário começa onde a história oficial raramente olha, nas aldeias, nas montanhas e na memória coletiva de um povo que se recusou a ser esquecido. Vamos explorar a história não contada de uma nação, onde a resistência floresceu nos lugares mais inesperados. Os povos maias da Guatemala não são relíquias de um passado distante. São sociedades vivas, complexas e organizadas, com sistemas próprios de conhecimento, espiritualidade e trabalho coletivo. Suas comunidades são tecidas por laços de reciprocidade, onde a história não é apenas escrita em livros, mas transmitida oralmente, de geração em geração. A relação com a terra é sagrada, um elemento fundamental da identidade cultural que vai muito além da simples posse. A terra é mãe, é fonte de vida e espiritualidade. No entanto, durante décadas, essa visão de mundo, essa identidade vibrante, foi tratada pelo poder centralizado, não como uma riqueza, mas como um obstáculo a um projeto de nação que buscava a homogeneidade, silenciando a diversidade que, na verdade, constituía a alma do país. Por mais de 36 anos, a Guatemala viveu um dos mais longos e brutais conflitos internos da América Latina. Governos autoritários, em nome da segurança nacional e do combate a movimentos de oposição, buscaram controlar o território e a população por meio de estratégias de intimidação, vigilância e repressão institucionalizada. Nesse cenário de medo e desconfiança, as comunidades indígenas foram vistas como suspeitas, simplesmente por existirem fora do modelo dominante, por manterem sua autonomia e sua cultura. A perseguição política se tornou uma política de Estado, resultando na violação sistemática de direitos humanos e em deslocamentos forçados que desarraigaram milhares de famílias de suas terras ancestrais. O silêncio não era uma escolha, mas uma condição imposta pela força, uma tática para apagar identidades e controlar narrativas. É neste contexto que nasce Rigoberta Menchú Tum, criada em uma família indígena camponesa na região de Quiché. Rigoberta cresceu ouvindo as histórias que não estavam nos livros escolares, histórias de luta pela terra, de tradições milenares e de uma dignidade que persistia apesar de tudo. Desde muito jovem, ela compreendeu que a exclusão e a pobreza que sua família enfrentava não era um problema individual, mas o resultado de uma estrutura de poder profundamente injusta. Sua formação política não veio de universidades ou de partidos, mas da escuta atenta aos mais velhos, da participação nos rituais da espiritualidade maia e da observação direta das injustiças cotidianas. Sua consciência social não foi uma escolha tardia, mas uma consequência natural de sua existência, forjada na resistência diária de sua comunidade. Quando as instituições que deveriam proteger os cidadãos falham, quando a justiça se torna inacessível e a verdade é sistematicamente negada, a palavra se transforma no mais poderoso ato de resistência. O testemunho de Rigoberta Menchú não é apenas uma autobiografia, é a crônica de um povo, uma narrativa coletiva que ecoa as vozes de milhares que não podiam falar sem arriscar a própria vida. Ao narrar sua história e a de sua comunidade, ela transformou a memória em uma ferramenta política. O ato de lembrar e contar se tornou um ato de denúncia, uma forma de romper o cerco de silêncio e levar a realidade oculta da Guatemala para o cenário internacional. Sua voz se tornou a voz dos sem voz. A publicação do livro Eu, Rigoberta Menchú, foi um divisor de águas. O testemunho, antes confinado à tradição oral e aos círculos de ativistas, atravessou oceanos e fronteiras. De repente, universidades, organizações de direitos humanos e movimentos sociais em todo o mundo passaram a enxergar a Guatemala sob uma nova perspectiva. A perspectiva dos povos originários. O livro gerou um debate intenso sobre verdade, memória e representação, questionando quem tem o direito de contar a história e como as narrativas pessoais
podem iluminar processos históricos complexos. A reação internacional foi imediata, colocando uma pressão sem precedentes sobre o governo guatemalteco e forçando o mundo a confrontar as atrocidades que vinham ocorrendo longe dos holofotes. A luta de Rigoberta Menchú e o impacto de seu testemunho foram fundamentais para inserir a causa indígena no debate global sobre direitos humanos. Sua atuação demonstrou que a justiça não se resume à punição dos culpados. Justiça também é reconhecimento, é reparação simbólica, é o direito à memória e, crucialmente, é a preservação da cultura como um direito humano inalienável. A agenda dos direitos humanos, muitas vezes focada em direitos individuais, foi expandida para incluir os direitos coletivos dos povos, como o direito à terra, à língua e à autodeterminação. A visibilidade internacional que sua causa alcançou ajudou a proteger ativistas e comunidades, mostrando que os olhos do mundo estavam, finalmente, voltados para Guatemala. Em 1992, o mundo reconheceu formalmente essa luta. Ao receber o Prêmio Nobel da Paz, Rigoberta Menchú não foi laureada como um indivíduo isolado, mas como o símbolo de um povo inteiro. O prêmio foi um reconhecimento histórico, ainda que tardio, das vozes que por tanto tempo foram silenciadas. Foi uma validação da resistência pacífica e da coragem de denunciar a injustiça. O simbolismo político do prêmio repercutiu por toda a América Latina, inspirando outros movimentos indígenas e de direitos humanos. Claro, o prêmio e seu livro também geraram controvérsias e críticas, que questionaram detalhes de seu testemunho. No entanto, mesmo esses debates serviram para aprofundar a discussão sobre a natureza da memória e do trauma, e não diminuíram a importância central de sua denúncia sobre a repressão estrutural sofrida pelos povos maias. O fim oficial do conflito civil, com a assinatura dos acordos de paz em 1996, não significou o fim das desigualdades profundas que o originaram. A Guatemala pós-conflito continua a enfrentar enormes desafios. As comunidades indígenas ainda lutam pelo acesso à terra, por uma educação que respeite sua cultura, por um sistema de saúde adequado e por uma representação política efetiva. A violência estrutural deu lugar a novas formas de exclusão, ligadas a projetos extrativistas, a pobreza persistente e a discriminação racial. A história, portanto, não terminou. Ela continua sendo escrita todos os dias nas lutas cotidianas por dignidade e justiça que ecoam a jornada de Rigoberta Menchú. A paz é mais do que a ausência de guerra, é a presença de justiça. Lembrar não é ficar preso ao passado, é um ato de coragem para garantir que os erros não se repitam. O legado de Rigoberta Menchú nos ensina que a memória é uma ferramenta de construção do futuro. Ela nos mostra que a verdade, mesmo quando dolorosa, é essencial para a cura de uma nação. A história da Guatemala e a luta de seus povos indígenas são um lembrete poderoso de que os direitos humanos são universais e indivisíveis, e que a defesa dos direitos dos povos originários é parte inseparável da construção de qualquer democracia verdadeira e plural. A jornada de uma mulher se tornou a jornada de um continente, e sua voz continua a nos inspirar a lutar por um mundo onde todas as culturas sejam respeitadas e todas as histórias possam ser contadas. Se este documentário ampliou sua compreensão sobre a história da Guatemala, sobre os direitos dos povos indígenas e sobre o poder transformador do testemunho, peço que você curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal. Sua participação é fundamental para nos ajudar a manter vivas as histórias que nunca, jamais deveriam ser silenciadas. Obrigado por assistir.